Por que surge o drible, por exemplo, no esporte do Brasil? Existia uma regra em que o negro não poderia tocar um jogador branco. Eu poderia falar que o futebol revela muito de como nós vivemos aqui no Brasil? Essa assim, tipo, o jogo tá rolando. Olha a odds, agora aumentou, não sei o que. Se chutar pro gol, vai aumentar a odds. Quem corre. Aí chutou pra fora. Vamos lá. Agora na Bet Nacional. Tipo, o cara fala de tudo dentro do jogo. Escanteio pra França. Vai carregando, bola pro Baena, dominou na área, Alex Baena. Ele levou, tá vendo? Na firmeza. Na firmeza, é um amigo, né? Não ia chamar pra entrar numa roubada, mas já tá entrando. André, tu toma o quê? Cerveja. Cerveja? Então, ó. Serpa, já tomou serpa? Não. Primeira vez? Primeira vez. Boa cerveja. Inclusive, se quiser me patrocinar, uma boa. A serpa. Ok. Hoje, talvez você queira ir na garrafa, mas se eu achar, você vai no caneco, que é o canequinho do Botecagem Filosófica, para prestigiar ainda mais, né, fora a sua presença aqui conosco, né, o canal, que só está começando. Então, pessoal, já dá uma força já de cara, né? Já se inscreve no canal se não é inscrito, já dá um joinha que vai ser bom. É isso aí. Então se apresente pro pessoal, André. Quem é você? E aí, pessoal, beleza? Aqui é André, sou professor, colega aqui do outro professor, muito parceiro, amigo. É um prazer estar aqui. Não podia recusar esse convite de maneira alguma. Uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme e tá com uma iniciativa muito legal aberta aí pra gente vir bater um papo descontraído, sempre com um assunto legal. Então, prestigia o canal, a gente vai tentar bater um papo aqui sobre principalmente o futebol, né, envolvendo em algumas questões que vão além só do campo. Vamos desenvolver essa ideia aí, Adriano, vamos aí. Bora lá. Saúde. Bora lá. E fora a cervejinha, olha, todo mundo que vem botecar aqui em casa, ou vou na casa de um amigo, como eu já fui no camarada ali que tá por detrás da câmera, o que acontece? Eu sempre faço um drinkzinho, pessoal. Mas vai chegar aí um momento que eu vou fazer um ranguinho mesmo. Mas por enquanto tô no drinkzinho. E te perguntei como toda vez que nós vamos fazer um drink pra alguém, eu sempre... É bom saber se a pessoa gosta e do que ela gosta, né? Se mais amargo, se menos amargo, o que quer. E pelo que eu conversei contigo, né? O que você me falou ali, não muito doce, né? Mais uma coisa, não, um pouquinho docinho, algo não muito diferente do habitual, mas vou fazer um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz, que é uma caipirinha. Caipirinha, drink... né, super popular no Brasil, né? Só que é uma caipirinha de uísque e ela muda um pouquinho. Bora lá? Bora. Então tá bom. Então vamos fazer aqui, preparar aqui os Paranauê. Vamos lá. Vou colocar isso aqui do lado para não esquecer de forrar. Aqui. Ó, primeira coisa, vamos lá. Você aprender para você fazer em casa. Não é toda vez você vai ter alguém para fazer para ti. Ó. Primeiro, meio limão. Aí o que acontece? Tem um pessoal que faz caipirinha mesmo, caipirinha com cachaça, né? Que é legal, é boa também, só que esquece de um detalhezinho, uma coisa bobinha de fazer, cara. Que é tirar esse nervinho aqui, essa partezinha branquinha aqui do meio. Por que tirar isso aqui? Porque isso aqui traz amargor para a bebida. Então tem que tirar, seja com laranja, seja com limão. Então nesse drink aqui vai meio limão. Vai diferente da caipirinha com cachaça, que a gente vai macerar o limão aqui no caso ele não será macerado. Vou pegar um copinho aqui pra gente. Aqui.
que vai acontecer aqui, ó? Vou fazer o seguinte. Espremer o limão. Espreme na sala inteira, né? Eu gosto de sentir as coisas assim na mão. Eu tenho um espremedor ali de limão, mas eu gosto de fazer as coisas assim na mão. Então, meio limãozinho. Aqui vai. Que é a rainha da caipirinha de uísque, que é a laranja. Aí a laranja também vai meia laranja. Só que diferentemente, aí tira aqui as sementes que estão pelo menos aparentes e da mesma forma tirar essa parte branca aqui da laranja. Que é justamente isso que vai trazer o amargor, que a gente não quer na bebida. Ela tem sua acidez, claro, né, cítrica, mas não queremos o amargor. Só que aqui na laranja nós vamos macerar a própria laranja. Cortar aqui em cubinhos. Uma coisa importante também nesse drink aqui, André, seguinte, umas frescurinhas que, claro, quando a gente bebe no boteco, vai no boteco lá e pede pro pessoal fazer, duvido que o pessoal tenha esse cuidado. É tudo muito rápido e tudo mais, a diferença é pouca no paladar, né? Mas faz uma diferença sim, principalmente quando a gente tá recebendo alguém querido, né? E a gente quer dar o melhor, né? Que a gente pode fazer, então a gente faz com todas as firulinhas, né? Todas as viadagens que se deve fazer. Que é colocar a casca também para baixo, porque nós não queremos macerar a casca, nós queremos macerar a polpa da laranja, justamente também para não ficar pegando muito. Claro que solta, né? Os óleos da casca soltam no drink, porque você vai macerar, de qualquer maneira vai soltar. Mas se você macerar demais, né? Não pode ser batido, é macerar um pouquinho. Só o quanto a polpa oferecer resistência. O paninho que eu trouxe aqui, com a mão, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Vamos gelinhos. Não, vamos macerar primeiro. Macerador, ó. Macerando aqui, ó. Ó, praticamente quase que é o peso só do macerador. Ó, não é pra ser muita coisa não. Soltou aqui o suco. Pronto. Aí, ó, isso aqui. Aí o que nós vamos fazer agora? Poderia ter feito em ordem outra, mas a ordem aqui não vai alterar o resultado. Vou colocar aqui, ó, 2 colheres pequenas de açúcar, não cheias, né? Se fosse uma colher grande, seria uma colher rasa de açúcar da grande, né? Agora, né, gelo, né? De preferência, é um drink, tem drink que você coloca, já viu uns drinks que colocam as pedras de gelo grandonas? São drinks que não precisa de diluição, aquilo é para diluir muito lentamente. Esse já é um drink mais de diluição, então você tem que colocar pedras de gelos pequenas, né? Pedrinhas de gelos, né? Normal, que a gente faz em casa aí, né? Na geladeira, essas forminhas normais, coloca as pequenas, porque ele vai precisar diluir um pouco, né? Entrar a água aqui, né? Como toda caipirinha, né? Bastante gelo, né? Essa altura aqui já tá bom. Agora, o que vem? Vem o uísque. Para esse tipo de caipirinha, melhor que seja um uísque bourbon, que são os uísques norte-americanos, né? Geralmente feitos, usam outros cereais também, né? Mas milho, né? Diferente de um Scotch whisky, que é o uísque escocês, né? Aí já é feito com, né, outras coisas. Então, para esse tipo aqui, harmoniza melhor, como o jeito chique que o pessoal fala, né? Harmoniza. Combina, né? Combina, irmão brasileiro. Eu gosto, né, de ver. Bourbon. Né? E o Jim Beam é um bom bourbon, honesto, um preço legal, né? Não
whisky caro, tem bourbons bem mais caros, melhores, mas são whiskies, claro, para tomar puro, né? Agora, para drink, claro, você não vai pegar o pior, um Old Date, desculpa, Old Date, né? Para fazer um drink, não precisa também descer tanto nível, né? Mas você pega um que seja, né, tranquilo, assim, honesto. Aqui a gente vai colocar pro pessoal. Eu vou geralmente, como dizia minha mãe, no zóio para fazer as coisas. Mas como eu tô fazendo aqui, de repente, quem tá nos assistindo quer fazer também em casa, ó, vou usar um medidor aqui. Então aqui dá o que? 50 ml de bourbon. Jogo 50 ml, só que vai um pouquinho mais do que uma dose. Mas é bom. Não é isso? Então vamos lá fazer com... Aqui dá 25, 75 ml. Aqui, ó, quase completou. Esse whisky você não tem problema. Se for fazer sem um medidor, não tem problema você chegar aqui e ficar com um dedo. Marca o dedinho ali. Um dedo antes de chegar no final. Você pode ir completando com o whisky. Com essa quantidade de gelo, claro, né, que eu coloquei aqui. Aí vamos pegar uma coisa que essa é a frescurite máxima, mas pode ser feito com uma colherzinha assim. No caso, essa aqui chama bailarina. Então ela vai bailar aqui. A gente não quer muito avacalhar o seu drink. Então o que tá lá embaixo deve continuar lá embaixo. Então vou mexendo aqui com calminha, aqui ó, pelos cantinhos aqui, ó, devolvendo lá o que tá, subir um pouquinho, né, do açúcar. Se a pessoa já colocou um uísque, ainda tá achando forte, geralmente ele não é um drink que fica com um sabor muito forte, né? Mesmo às vezes mulheres, né, que gostam de um drink mais suavezinho, né, mais docinho e tudo mais, né? Você pode colocar um pouco mais de açúcar, se for o caso, né? E o que acontece? Pode pôr um pouco de água gelada também, para completar, ou mais gelo ainda, né? Vai ajudar ele a diluir mais e ele vai ficar mais suave. Mas agora, com toda a sinceridade do mundo, você me diga o que você achou. Assim, você quer com canudinho, sem canudinho? Não, vai assim mesmo. É bom, hein? É bom mesmo? É bom. Tá aprovado. Depois dessa aula de botecagem aí, muito bom. Deixa mais perto aqui. E você acha que uma bebidinha dessa... Aliás, as duas, né? Cerveja, eu tenho a resposta pros dois. Mas vou perguntar de você, combina com futebol? Combina muito. Muito. Um churrasco também vai bem. Combina bem também. Isso aqui seria um acompanhamento perfeito. Perfeito. Hoje, né, a gente tá aqui com orçamento baixo, então a gente tá aqui no amendoim. Né? Então, é o que temos. Mas na próxima, quem sabe, né? Quem sabe. Se o pessoal começar a seguir, o pessoal começar a se inscrever no canal, dar moral pra gente, aí sim, o que acontece? Aí a gente pode servir aí uma picanha, um ancho, um chorizo, né? E ensinar o pessoal a fazer também, né? Se não quiser aprender com a gente, também pode ir lá no canal do Netão, que já tá grande. Mas é uma boa. Pegar uma cervejinha aqui pra mim. Ô, Liz, pega pra mim um abridor aí, por gentileza. Eu acho que é de rosca aqui, mas eu não tô conseguindo desenroscar, não. De rosca. Bom, eu também vou na caneca do Botecagem, eu vou prestigiar a mim mesmo, né? Essa é mais escura, né? É mais escura. Eu estou tomando cerveja sem álcool. Sem álcool. Mas essa é muito boa sem álcool. Nem todas sem álcool lembra bem. A Heineken é uma que é espetacular sem álcool. E essa Estrela Galícia, não espanhola, patrocina não. Aí o Adriano. A Estrela, ó. Quiser me patrocinar, aqui, ó, Estrela. E aqui, ó, Botecagem aqui. Um brinde aqui. Opa! Um brinde. A nossa saúde. Conversa. Saúde. André, é o seguinte, cara. Começar com um negócio que é uma pergunta meio chata aí pra ti. Queria saber de você. A gente acabou não falando sobre isso,
né? Posso até imaginar a sua resposta, mas como que foi que você recebeu a eliminação da Copa, o Brasil, na Copa de Mundo de Futebol? Então, vamos lá, né? Contextualizar um pouco aí. Lógico que quando eu lembro a última vez que eu chorei por futebol foi na Copa de 98, aquela final fatídica lá da convulsão do fenômeno, mas ali eu tinha 10, 11 anos de idade, então era um outro contexto. Nessa fase que a gente está agora, você é mais racional. Mas a seleção brasileira, ela foi aos poucos, de certa forma, foi empolgando. A gente teve o primeiro jogo ali, Marrocos, jogo difícil, todo mundo já esperava. O empate acabou saindo um bom resultado, o Brasil não demonstrou um futebol interessante ali do ponto de vista de quem está assistindo, de olhar e falar assim, pô, essa seleção não empolgou no primeiro jogo. A gente teve Haiti, seleção fraca, e aí depois, passando de fase, a gente teve o primeiro confronto forte contra o Japão. E aquele jogo não era para ser talvez aquele sofrimento todo, mas aquele sofrimento mostrou uma garra que a gente esperava que fosse crescendo no decorrer da competição. A gente via assim, pô, o Brasil não começou de uma forma ideal, mas nós imaginávamos, né, uma crescente durante a competição. Então aquele jogo contra o Japão, de certa forma, deu uma empolgada. Mas assim, a gente se empolga por ser brasileiro, o futebol tá na nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia, a gente acaba entrando na torcida também. Porque racionalmente, se a gente for pensar de uma forma mais racional o contexto desse ciclo Copa do Mundo do Brasil, não era de se esperar muita coisa, né? A gente viu aí troca de técnico, a gente não viu uma preparação da melhor forma, as eliminatórias foram difíceis para o Brasil não conseguiu emplacar um time, não conseguiu repetir uma escalação, a gente não sabia falar quem era o time que ia jogar a Copa do Mundo, né? A própria convocação foi meio ali, tinha nomes que a gente agradavam uns, desagradavam muitos, né? Não era algo unânime. Mas daí no decorrer da competição a gente viu que no Japão eles demonstraram uma garra que a gente viu, pô, agora o time vai crescer. E aí gerou aquela expectativa toda, chega um jogo contra a Noruega, aquela questão lá tem o Erling Haaland, comparar o Haaland, e aquele monstrão, e aí parecia que era certeza que ele faria. Em casa eu até comentava com os meus filhos, ele vai fazer, o Brasil precisa fazer 2. Mas a expectativa é que o Brasil fosse um time mais aguerrido, né? E a forma como o Brasil jogou, de deixar a Noruega ficar com a bola, da gente não priorizar o nosso meio de campo, que sempre foi um meio de campo de toque de bola, criatividade. Então, quando a gente o jogo começou e viu o Brasil recuado, esperando a Noruega atacar, pra gente roubar a bola e puxar um contra-ataque, aquilo já me deixou meio com o pé atrás no começo do jogo. Falei, pô, não é aquele time que a gente imaginava contra o Japão, que vinha crescendo e vinha mordendo para forçar o roubo de bola, que era uma característica, né, que esse time estava tentando implementar, roubar a bola próximo à área ali, para já tentar emplacar o gol, ou uma chance de gol ali. Não, a gente viu uma estratégia, do meu ponto de vista, totalmente equivocada, né? O Brasil ficou esperando a Noruega jogar, não conseguiu de nenhum momento do jogo impor o seu jogo, e uma forma muito pacífica, né? A gente não sentiu assim garra, então foi um jogo morno, né? Foi um jogo meio que previsível, parecia que a derrota era uma questão de tempo. Então assim, eu senti mais assim pelos meus filhos, achei que eles fossem sofrer até mais. Eu como pai hoje, eu fiquei pensando muito, como eu falei no começo, em 98, eu cheguei a chorar naquela final contra a França, e aí eu fiquei pensando muito neles, né? Mas a gente vê que a seleção hoje, ela não consegue ter um padrão de jogo, ela não consegue ter uma identificação mesmo assim com essa situação da própria Copa do Mundo. Vamos disputar a Copa, mas disputar a Copa para valer, e parecia que aquele jogo não estava valendo. Parecia que era um jogo de campeonato brasileiro, que o melhor era um empate, e buscar um empate fora de casa tá bom. Então, assim, E o que se deve isso? O que você acha os jogadores se comportaram dessa maneira? Então, primeira coisa, eu acho assim, a estratégia, né, do treinador não foi... Eu acho que a estratégia dele
de esperar o jogo da Noruega não foi adequado. Eu acho que nós, enquanto Brasil... A estratégia não foi a estratégia certa. Sim, eu acredito. Mas e o treinador? É o treinador certo? Então, por essa Copa parece que não, né? A gente esperava muito mais, né? A gente chegou a uma época no Brasil que a discussão na opinião pública girava muito em torno disso, né? Os técnicos brasileiros não estão numa fase boa, não tem um técnico brasileiro capaz de conduzir essa seleção ao hexacampeonato, a gente precisa buscar um treinador de fora. E o próprio campeonato nacional nosso já tem vários treinadores de fora, né? A gente pega vários clubes aí, tem treinadores estrangeiros. O Palmeiras, por exemplo, tem o Abel Ferreira aí há 5, 6 anos conduzindo o time. Então essa ideia de a solução para a seleção seria trazer um técnico estrangeiro era uma coisa meio que unânime naquele momento. E aí quando chegou o nome do Carlo Ancelotti, todo mundo, o Ancelotti é o top do top. O cara vencedor de Champions League, ganhou todas as ligas nacionais da Europa, mas aparentemente não soube, no meu ponto de vista, né, na minha opinião, claro, não conseguiu definir uma estratégia assim que fizesse com que o Brasil tivesse mais a posse de bola, que o Brasil pudesse conduzir melhor aquela partida. Então foi uma derrota que, assistindo a partida desde o primeiro minuto, você ia... Então, retomando, daí tinha essa questão aí, mas assim, isso é a minha opinião, lógico, vou ter várias outras opiniões, mas assistindo o jogo a gente percebe ali que o Brasil deveria ter pressionar mais a bola, e aí vai muito a gente não sabe exatamente o que ele falou para os jogadores, né? Mas o que deu a entender era, vamos esperar, roubar a bola na intermediária e sair em contra-ataque. E a gente, como brasileiro, a gente espera que o Brasil tenha um domínio, ainda mais com uma seleção que não tem uma tradição em mundiais, como é o caso da Noruega, nunca chegou a uma final. E nós, uma seleção pentacampeã, a gente sabe que no futebol o peso da camisa interfere muito numa partida, e aquela posição do Brasil a gente ficou meio desgostoso daquilo, né? Falar, mas por que o Brasil tá esperando tanto, tá com medo da Noruega? Parecia que a Noruega era um grande bicho-papão, e a gente sentiu assim, faltou um pouco mais de ousadia, faltou um pouco mais de individualidade, faltou um pouco mais de ter a cara do Brasil, né? Um pouco daquela irreverência, um pouco daquela ousadia, um pouco daquele improviso, né? Talvez uma das coisas que a gente não percebe enquanto a gente pede um treinador europeu, talvez seja justamente isso, a gente não entender que o treinador europeu ele vai introduzir um modelo de futebol europeu. E aí quando a gente vai assistir, talvez o resultado venha, mas talvez não seja o que nos agrada enquanto brasileiros de assistir. Acostumado a ver um futebol mais plástico, mais artístico, mais descontraído e reverente, a gente acaba tendo um futebol mais pragmático. E esse pragmatismo, nem desse pragmatismo conseguiu nos levar a avançar. Então, para mim, assim, eu recebi... quando acabou o jogo, para mim não foi nenhuma surpresa, né? Porque eu já esperava isso, porque racionalmente a gente vê o ciclo, né, dos 4 anos de preparação até essa Copa e como foi a desclassificação, eu não fiquei surpreendido, na verdade. Na verdade, eu fiquei até um pouco assim, não querendo ser aquele torcedor brasileiro pessimista, mas até um pouco assim, pô, melhor perder aqui desse jeito do que a gente enfrentar aí uma França, uma Argentina e tomar uma goleada, porque esse time parecia que não tinha o brilho, não tinha essa vontade que a gente espera numa competição como essa, né? Nós brasileiros esperamos mais, sempre mais, né? De que os caras lutem por nós lá, pelo menos nesse nível de competitividade. A gente não sentiu o Brasil competitivo, a gente sentiu um Brasil acuado, aguardando uma oportunidade. Lógico que o jogo se desenvolveu, a gente teve o pênalti, né? O pênalti... Não sei você, mas eu acho que aquele lance ele foi um dos lances capitais do jogo. O Brasil, depois que perdeu, né, aquele pênalti, abaixou a moral demais. Do time, demais. Foi como se tivesse expulso 2 jogadores. Parece que o Brasil estava com 2 jogadores a menos, o Bruno Guimarães e o Vinícius Júnior. Parece que, né, ele, por não ter batido e assumido a responsabilidade, talvez tenha sentido isso. O Guimarães, por ter perdido, sentiu demais. Então... não foi a mesma coisa. Então o baque também, aquele lance do Endrick, um jogador,
um jogador que tem aí um futuro promissor, mas que naquele momento, de cara a cara com o goleiro, a gente esperava que ele, né, fosse marcar o gol, ele acabou não tomando a melhor decisão, acabou perdendo ali na cara. Então são lances também que hoje eu poderia estar falando outra coisa. Como o pênalti foi perdido, o Endrick não fez o gol, a gente tomou 2 gols do Haaland, a sensação é que tipo, o Brasil parece que paga pela sua falta de planejamento, pela sua falta de organização. E aí a gente vai bater muito na questão da organização da confederação, da organização do nosso campeonato. Então quando a gente olha para a seleção, quais jogadores nos representam, quais jogadores a gente realmente conhece como jogam, porque a gente não vê o brasileiro, na maioria, não vai assistir a Premier League, a Bundesliga, a Liga Francesa, a Liga Espanhola, ele vai assistir mais o Campeonato Nacional. Quais jogadores que disputam o Campeonato Nacional estavam na Copa do Mundo? Então a gente acaba tendo esse distanciamento também, né, que acaba refletindo nisso daí também. Daí isso vai se refletir de diversas formas depois. Porque depois acaba acontecendo que a eliminação acontece, o brasileiro não sofre mais tanto como sofria antes. Boa. Eu te falar isso mesmo, né? Porque fizeram até uma campanha, desculpa te cortar um pouquinho, mas fizeram uma campanha longa, né? De vamos recuperar, né? Eu não lembro como que foi. Ufanista. Não, né? Uma coisa ufanista, né? Não, nosso futebol brasileiro, aquela torcida mesmo, né? Apaixonada, né? E teve toda uma campanha para isso. Mesmo com toda essa campanha feita, você considera que o brasileiro não sofre o futebol como ele sofria lá atrás? Ou, por exemplo, você fala de... foi 89? 98, perdão. Na França. 98, né? Você sofreu, chorou pela perda. O que você vê hoje? Eu não digo você, André, mas você vê assim um brasileiro no modo geral. Eu acho que não tem essa mesma identificação. Não tem essa mesma identificação como havia antes. Acho muito por conta da gente ter muito poucos atletas, jogadores que são jogadores aqui dos campeonatos, do Campeonato Nacional, do Brasileirão, dos tipos, porque o brasileiro ele sofre pelo seu time. Né? Isso não muda. Ele vai ter lá o corintiano, o palmeirense, o flamenguista, o do Botafogo, todo vai assistir os jogos do Nacional. E quando a gente chega na seleção, há esse distanciamento. Então, se a gente for analisar friamente tudo isso aí não é de agora. O que é sempre contínuo é esse papo fanista. Da gente acreditar que existe uma magia no nosso país, né? E basta de nós queremos que a gente vai conseguir. E aí parece não, o mundo hoje cobra um planejamento diferente, uma forma de se lidar de uma forma. O improviso já não faz tanta diferença como fazia no passado. Né? Então essa falta de organização, esse excesso de comercialização, né? A CBF, o que ela é hoje, ela representa o que ela foi planejada lá atrás. Né? Então a CBF ela não é assim de isso está acontecendo agora, não, ela foi justamente tornar a CBD, deixa de ser uma organização pública, né, no momento histórico, passa a ser uma coisa privada, a CBF se desvincula do Estado, cria-se uma empresa de futebol com a intenção principalmente do lucro. Né? Então a gente tem uma entidade que organiza um campeonato nacional com diversas falhas que a gente vê que já poderia ter sido solucionada. A CBF tem uma questão do calendário, de não se adequar ao calendário. Tem uma série de questões que quando a gente vai discutir na botecagem aí por aí, a gente vê os outros torcedores falando justamente disso. Mas a questão da arbitragem não ser profissional, o juiz não ser tratado como algum elemento importante que deve ser remunerado tão bem quanto um jogador. Pesado, né? Então ele acaba sendo uma peça de xadrez, meio que um peão ali manipulado pelo sistema. Então eu acho que esse excesso de comercialização, de você ter uma confederação muito baseada no lucro e não tão pensado na questão de ver o futebol como cultura e identidade, nos distancia um pouco da seleção. A seleção não causa mais aquele impacto. E esse distanciamento, eu posso falar que
mesmo com esse distanciamento, a seleção brasileira ainda nos representa como povo? Nos representa, com certeza, pela história. Né? Pela história. O Brasil é o país, é o único pentacampeão, então a gente tem uma história, só que parece que a gente está preso nessa história. A gente não conseguiu ainda entender o futebol do século XXI, de modernizar as competições aqui. Porque se essa questão aí de você não encarar a derrota da mesma forma, é um distanciamento, para mim, causado por esse sistema capitalista de jogador. A gente pega hoje, vamos pensar assim, a gente pega um jogador, se destaca aí no campeonato nacional. Eu vou pegar um exemplo aí para o Estevão, por exemplo, que é um menino aí que tem tudo para ser aí um camisa 10 aí da frente da seleção. O menino aparece aqui no Brasil, estoura, faz um sucesso, começa a fazer gol, começa a ter destaque, e a gente sabe que ele não vai ficar um ano aqui. Então essa questão aí a gente vai entrar na questão econômica, né? O real como uma moeda tão desvalorizada diante de um euro, de um dólar, então esse jogador vai pensar, pô, eu ganho 1 milhão aqui de reais, mas se eu for para lá eu vou ganhar 1 milhão de euros, esse 1 milhão de euros vale 5, 6 vezes do que eu ganho aqui. E aqui eu tô com medo de ser sequestrado, então aí entra outros problemas sociais que a gente tem, né? Então esse jogador ele sai daqui muito novo. Então a gente acaba não tendo uma identificação. Muitas vezes essa identificação, por exemplo, o caso do Estevão, fica muito dos brasileiros, dos palmeirenses principalmente. Os torcedores dos outros times vão analisar e falar, pô, o menino é bom de bola, mas ele não conseguiu, por exemplo, acabar com o jogo diante do Flamengo numa final de Copa do Brasil. Que é até o flamenguista olhar e falar assim, pô, a gente perdeu, mas também aquele menino lá destruiu. Então, essa falta de tempo mesmo, de maturação. Os jovens esse bom jogador, ele passou pelo Palmeiras, né? Um curto período, e eu lembro dessa passagem dele pelo Palmeiras, né? Mas ele, marcou a história do Palmeiras. Não marcou, né? Não marcou. Marcou por um período tão curto que é só uma passagem. E isso é um processo natural. Então o Brasil hoje, ele tá o quê? Vendendo a sua mão de obra. Barata. Porque o menino vai embora e ele vai jogar no Chelsea. E a gente pega a seleção brasileira lá, quantos são da escalação que saiu contra a Noruega? Quantos jogam em clubes brasileiros? E aí, cara, o que você está falando aqui, quando você fala, né? Eu não sou um grande entendedor de futebol. Eu entendo naquilo que é inevitável por ser brasileiro, né? E tá, né, praticamente aqui na terra do futebol, né? Mas nunca foi minha predileção. Foi na infância, tudo vai ter uma história de um certo fanatismo na infância, né? E que bom, me livrei disso. Mas eu sei da beleza do futebol, né? Sempre que é possível, eu sei que tem um bom jogo, eu acompanho, né? Mas não sou aquele, não vou acompanhar ali a Série B, C, né? Ou tudo da Série A, né? Não chega a esse ponto, né? Mas toda vez que eu vejo muito do comentário do futebol, se estivesse comentando de outras coisas que não o futebol, me parece muito semelhantes, né? Claro, sempre nós considerando o contexto, né, de tempo, né, e de lugar também que está acontecendo, né? E você fala assim, o futebol do Brasil, isso, tá parecendo que você está falando do Brasil. Eu poderia falar que o futebol revela muito de como nós vivemos aqui no Brasil? Essa pergunta, ela é difícil de a gente pensar do ponto de vista, assim, de como a gente vive no Brasil, porque o futebol acaba sendo o futebol de elite, né? Não falando do futebol em geral, porque quando a gente fala em futebol... Então fala de várzea, né? Quando a gente fala de futebol é muito amplo, né? Quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente está falando dos jogadores que estão lá no nível top, assim, da carreira, do máximo ali. Porque quando a gente fala do futebol no Brasil, a gente vai ver que o salário médio de um jogador no Brasil é 3, 4 mil reais, e olhe lá. A gente tem 10% é os que conseguem de fato mudar de vida, no sentido de ascensão social, pela renda, pela quantidade de dinheiro que recebe por jogar futebol, é uma minoria muito, muito pequena. Então a gente talvez reflita essa questão do sonho.
né? Se o sonho de todo brasileiro é ser rico, o sonho de todo moleque de periferia vai ser o quê? Ser jogador de elite de futebol. Porque ele vai pensar o futebol ainda como uma forma de ascensão social. Então essa questão também... Então a gente talvez hoje, como eu falo lá em 98, não era tão forte essa questão dos clubes internacionais. Eu mal assistia campeonato espanhol, mal tinha acesso a assistir Champions League. Assistia os campeonatos daqui. Hoje os meninos, aí eu vejo meu filho tem camisa do Real Madrid, do Bellingham, tem camisa do Barcelona, então ele tá mais internacionalizado, mais globalizado, né? A globalização encurtou as distâncias também dentro do futebol. Então, pensar assim, qual é a identidade do futebol brasileiro, naquela pergunta que você me fez anteriormente, a gente pensar assim, o quanto nós sofremos com uma derrota, eu acho que vai muito dessa não identificação com o que é do Brasil. A gente talvez pense assim, esse menino se deu bem, no sentido de que ele conseguiu atingir um patamar, ele foi para um clube inglês, vai estar ganhando um dinheiro, vai estar ganhando euro, vai estar vivendo na Europa e tal. Mas o que a gente sente assim é que a Confederação Brasileira de Futebol ela não consegue criar esse sentimento de pertencimento. Por mais que ele viva esse sonho de qualquer menino hoje que sabe muito bem, às vezes ele sabe melhor a escalação do Barcelona do que do time dele. Sim. Né? Então ele vai conhecer, ele vai estar assistindo agora o Mundial. Aliás, o time dele é o Barcelona. Passa a ser, né? Passa a ser. Né? Ele tem a camisa do Barça, mas não tem a camisa do... Então, aí ele assiste a Copa do Mundo, ele sabe quem é Doué, ele sabe quem é não sei quem, Dembélé, joga onde, não sei o quê, mas ele não sabe muito bem, às vezes, do próprio time daqui. Então, eu acho que isso passa muito por esse processo, né, de tornar as identidades, como o Bauman falava, uma parada meio líquida, né, de que as identidades, elas são híbridas, né, o cara pega uma coisa daqui, uma coisa de lá e forma um mosaico meio maluco dentro dele. Mas a seleção ela não consegue trazer elementos de identificação para esse torcedor. Então esse torcedor ele se sente meio assim preso ao passado. Essa é uma seleção que foi vencedora, mas não é mais. E eu acho que o mais difícil para o brasileiro hoje é perceber que nós não somos mais os melhores, apesar de ter sido pentacampeões. Nós não temos mais o melhor time, a melhor seleção. E o que é preciso fazer para você formar uma base para de novo esses jogadores jogar com vontade, para aquilo que não aconteceu quando a Noruega vinha se repetir em 2030. De que todos os jogos, por mais que você viva na Europa, você nasceu aqui, você é daqui, você tem que se reconhecer enquanto brasileiro. Eu acho que talvez passe um pouco por isso, talvez esse excesso de ganhos financeiros, essa geração meio deslumbrada, muito ostensiva de coisas materiais, talvez não seja esse o caminho. Talvez a gente tenha que se apegar a elementos culturais mais próximos de nós mesmos, assim, sabe? De identificar de coisas mais simples, de ver os jogadores comendo arroz e feijão, sabe? Da molecada ver, pô, eles estão comendo lá, almoçando a mesma pratada que eu comi hoje. E aí aquilo cria um pertencimento de falar assim, eles também são como nós. Né? Porque a gente não vê, porque imagina a CBF chegar e falar, nós vamos levar 100 quilos de feijão preto, de arroz, bife, ovo, porque eles vão comer arroz, feijão, bife, ovo e salada, que é o prato típico PF. Sim. Então eu acho que às vezes falta essa questão, mas eles parecem que não estão interessados nisso. Eles estão interessados em arrecadar ganhos e ganhos e ganhos e ganhos e ganhos. Então isso dá esse distanciamento. Né? Se a gente chegasse um presidente de uma CBF e falasse assim, todos os dias eles vão almoçar um PF como vocês aí no Brasil e se preparar com... Já ia ser um elemento que nós, brasileiros, ia olhar com outros olhos para a seleção. Pô, os caras estão lá vivendo a cultura que eu vivo, a forma como eu me alimento, são coisas simples. Então eu acho que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade total. Mas isso não vai acontecer. Vai continuar sendo o bife com ouro, né? Com folhinha de ouro. O cara jogando Dubai, florzinha de sal. E aí isso acaba nos distanciando. Os caras são eliminados, os caras vão para Ibiza e o trabalhador vai seguir. Então ele vai olhar e falar assim, eu vou sofrer por isso? André, então, pelo que eu entendi no que você falou, o futebol, pelo menos hoje,
ele não mostra a nossa realidade como brasileiro. Não, como brasileiro não. Vamos pensar assim no estilo de vida dos jogadores. Vamos pensar na seleção da Copa aí. São jogadores que ganham uma quantidade de dinheiro muito grande, né? E acabam tendo uma desvinculação com essa realidade social do país, né? Por conta do não vou dizer excesso, né? Cada um ganha o que é justo para cada um. Mas a quantidade de dinheiro que eles ganham acabam distanciando mesmo da população. E a gente não vê nada partindo deles que tragam uma aproximação. Pelo contrário, a gente vê mais assim coisas de ostentação, né? Então esse distanciamento, acho que vai muito por conta disso também, de você não ver mais naqueles craques lá algo que você tem em comum, a não ser algo que seja globalizado, né? As dancinhas do TikTok que eles fazem, eu também faço, por exemplo. Uhum. Eles gravam, eles fazem um gol, dançam uma musiquinha e aquela musiquinha eu tambtambém posso fazer os passinhos. Então, não precisa chamar Paquetá. A identificação vira dancinha do Paquetá, mais ou menos isso. Sim. E aí o seguinte, você fez uma pesquisa ainda na graduação, né? O pessoal não sabe, né? Para aqueles que não sabem, né? Você é formado em Ciências Sociais, né? E você fez uma pesquisa, né, muito bonita, que já conversamos a respeito dela, foi a ascensão do negro através do futebol, né? Ou algo que o valha, né? Não sei se o título é exatamente esse, né? E o que te levou a pesquisar isso, essa vinculação aí do negro e futebol e a questão de ascensão social? Então, foi assim, lá pros anos aí de 2010, 2011, eu ia lá na graduação, na Unesp, em Araraquara, um abraço aí, pessoal, se um dia eu puder assistir, um abraço a todos aí que estavam lá. Entrei num grupo de estudos de estudos de relações raciais. E aí tive dois excelentes professores que me marcaram muito, um deles é o Dagoberto e o outro o Carlos Gileno, o melhor professor aí que eu tive na faculdade. Se um dia assistir esse vídeo, um grande abraço, Carlos Gileno, você é foda. E aí a gente assistindo essas aulas, assistindo lá, participando, né, do grupo de estudos, a gente desenvolvia muitos estudos teóricos, né, pensando na sociologia, da teoria sociológica sobre a questão racial, não só no Brasil, mas como um todo. E aí cada membro do grupo tinha por obrigação, vamos dizer assim, como tarefa ali, desenvolver uma pesquisa relacionada ao tema do grupo, né? E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, o que não fazer, e aí conversando com esse professor, o Carlos Gileno, ele falou assim, pensa num assunto da sociedade que você gosta muito. Não precisa ser algo político, econômico, social. Pense em algo que você gosta muito e que dê para trazer essa questão racial junto dessa questão que você gosta. Eu pensei assim, o futebol, por que não o futebol? E aí, quando eu comentei com ele, ele falou assim, esse é um assunto que ninguém ainda tratou na faculdade, é um assunto novo e é uma pesquisa que pode ser muito interessante. E aí eu comecei a desenvolver, a partir do que a gente vinha estudando lá sobre essas teorias, vamos dizer assim, racistas, lá de Nina Rodrigues, a questão do embranquecimento do Brasil. A gente tinha um recorte muito específico ali da questão da abolição da escravidão e como a República, né, recém-formada no Brasil, conduziu essa libertação dos negros, né? E aí eu pensei no futebol, porque daí eu falei, é algo que eu gosto, sempre gostei, né? Já tive o sonho de ser jogador um dia, como tantos outros jovens aí, e aí pensei em estudar isso. E aí me veio à mão o livro do Mário Filho, que leva o nome lá do Maracanã, o livro dele, que é O Negro no Futebol Brasileiro. Então a minha pesquisa parte por princípio desse livro. Aí a partir da leitura desse livro eu pude introduzir ali as questões sociológicas do que a gente vinha estudando e entender que o futebol ele veio para o Brasil como uma questão de prática da elite, uma prática esportiva elitista, né? O futebol ele não era algo popular, ele era algo praticado só em clubes específicos, em alguns determinados lugares, não era algo que era disseminado como é hoje. Uhum. E aí
com o passar do tempo, o futebol passa a ser uma prática popular e ser o esporte preferido e mais amado da nação, vamos dizer assim. E como a gente analisar o negro nessa situação. E o livro do Mário Filho ele é um livro muito rico. Quem puder um dia comprar e ler, ou tiver acesso a esse livro emprestado em alguma biblioteca, leia, porque é um livro excelente. É um livro que vai te trazer a noção... Chama O Negro e o Futebol. O negro no futebol brasileiro. No futebol brasileiro. Eu ia até trazer, acabei esquecendo em casa. Eu tenho em casa um exemplar, eu esqueci de trazer para mostrar aqui. Depois a gente coloca a imagem também, a mágica da edição. Isso. Né? Para o pessoal ver, quem se interessar. Porque é um livro, assim, para quem gosta de pensar além do futebol, não só dentro das quatro linhas, mas como o futebol influencia aspectos da sociedade no geral. A gente já falou aqui que o futebol movimenta milhões de dólares, reais, euros, não importa a moeda que for, mas ele está presente muito forte na questão econômica, na questão cultural e na questão social também. E aí, como um futebol, um esporte que veio, um esporte que veio de uma forma elitista, como que os negros passaram a praticar? Como os negros tiveram sucesso? Então eu já mirava logo no Pelé, né? O maior atleta do século XX é negro, brasileiro, e ele pegou essa questão racial, esse preconceito que existia no começo. O Pelé, quando ele surge lá na década de 50, ele chega a disputar 58, ainda adolescente, né, a Copa de 58, e ele já pega no momento em que o Brasil já tinha profissionalizado o futebol. O futebol ele é profissionalizado na década de 30, quando o Getúlio Vargas decide ali, né, criar a CLT, e aí existe o movimento de, em 1933, profissionalizar o esporte no Brasil. Uhum. Porque até então, algumas regras praticadas no Brasil, por exemplo, a gente pensa assim, o que faltou na nossa seleção quando a gente pensa lá no padrão europeu de marcação por zona, por linha, o que faltou? Faltou muito a questão do drible. Né, tava falando aqui, na minha época não era nem drible, era dibre, né? Uhum. Faltou o dibre. Por que não dibrou? Por que não vai pra cima? Por que não tem aquela magia de pegar a bola a partir do 1 contra 1? Isso é a nossa característica. A gente não pode fugir disso, senão a gente não vai voltar a ganhar, na minha opinião. A gente tem que ter e incentivar os jogadores nossos a praticar essa característica que é nossa. Por que surge o drible, por exemplo, no esporte do Brasil? Existia uma regra em que o negro não poderia tocar um jogador branco. Porque se ele encostasse, já era falta, e ele poderia até tomar um cartão amarelo, talvez até ser expulso do jogo pelo simples fato de encostar no jogador branco. Para vocês verem o tamanho do preconceito racial que existia no país. E o futebol era um esporte praticado principalmente por branco. Então os primeiros negros que conseguiram entrar nesses clubes para praticar o esporte, tiveram muita dificuldade de se inserir. Porque o preconceito era tão grande que qualquer coisa que ele fizesse era falta, era expulsão, ele era punido por ser negro. E aí o drible, a ginga, vem pelo simples fato de que eu vou conduzir a bola, eu vou passar sem tocar nele. Então nós fomos aí considerado futebol arte, pentacampeão, por conta muito dessa questão racial. O drible é uma questão brasileira que a gente assistiu hoje aqui, França e Espanha. Você não vê um drible. Sim. Você não vê um drible. É um jogo estudado, tático, mas pouco técnico. Você não vê ali um partindo um contra um. A não ser o Lamine Yamal, né? Tem as jogadas, claro, os toques. Os toques, mas você não vê aquela questão ali. E o drible surgiu por conta disso. Já que eu não posso tocar nele, eu vou dar uma ginga de corpo. Então, se a gente for pegar o ápice do drible, se a gente for pensar nessa questão de não poder tocar em ninguém, vou driblar só com a ginga, pensa naquele gol do Pelé que ele perde em 70, que ele dribla o goleiro sem tocar no goleiro. Aí o cara lança, ele vai pra bola dele, ele faz a finta de corpo, o goleiro vai na dele, a bola passa e ele finta o goleiro sem encostar no goleiro. Daí ele dá aquele toque, a bola acaba não entrando, mas aquilo é o máximo, assim, é o ápice do drible no futebol, né? O cara driblar o goleiro sem encostar nele. E aí daí isso foi muito interessante para mim naquele momento, de entender assim, como o futebol passa a ser uma questão de ascensão social, foi com o profissionalismo. Porque quando o futebol se profissionaliza,
ele passa a ser uma forma de ascensão social dos negros no Brasil, né? E começa a almejar, porque o negro jogador profissional, ele passa a ter uma condição econômica muito favorável, o que vai fazer com que ele se Mesmo torne... que os valores não são os que são praticados hoje em dia, Sim. né? Eram bem diferentes. Porque a gente bem tinha menores. aí negros que ascendiam, eu não vou me recordar agora o nome do jogador do Fluminense, que passava pó de arroz para se embranquecer, né, para a torcida, para o geral. Então o Fluminense era um dos clubes que tinha muito problema racial nessa época, e esse jogador, ele era mulato ali, e ele passava muito pó de arroz para parecer branco, mas no decorrer da partida, com o suor, com o desgaste, aquele pó ia meio que derretendo e ficava visível aquilo. Tanto é que o Fluminense foi taxado muito tempo por conta disso aí, por uma torcida pó de arroz. Pó de arroz. E aí depois eles até aderiram isso e começaram a jogar o pó de arroz, mas a origem lá do pó de arroz é uma origem preconceituosa. Sim. Por ele querer se embranquecer a cor da pele, né? Para ser aceito dentro do clube. Uhum. Né? Então, quando se profissionaliza, daí a gente tem clubes de destaque. Vale destacar a questão do Vasco da Gama, o primeiro clube que emprega de fato negros ali no time e é campeão carioca. Naquela época, a gente tem que pensar em épocas, né? Os campeonatos regionais hoje, muitos hoje pensam acabar com os regionais. Para que ter Paulistão? Se a gente for pensar no calendário, né? Vai ter um Paulistão que não vale nada, consome 2 meses do calendário, por que não fazer um outro calendário sem? Mas se a gente for retroceder 100 anos atrás, os campeonatos regionais eram o ápice do futebol nacional, ele era muito regional. Então o Vasco tem esse destaque de ser o primeiro clube a empregar, aceitar e valorizar os atletas negros, né? Então foi uma pesquisa que partiu muito do livro. A partir da leitura do livro eu consegui desenvolver outras coisas ali, trazendo questões mais sociológicas de autores, mais pensando em outras questões, a não ser essa, mas foi muito... Quem que você utilizou fora do negro no futebol do... E qual do nome? Mário Filho, é um jornalista que é irmão do Nelson Rodrigues, o outro aí, grande expoente aí do jornalismo esportivo. Quem referenciou essa sua pesquisa? Qual que foram os referenciais teóricos ali? Já que não tinha, né, pelo estado da arte, né, como a gente chama, né, na época de pesquisa, não tinha uma pesquisa direcionado, pelo menos com o direcionamento que você estava dando. Né? Dentro da sociologia não tem muito. Tem muita pesquisa e livro escrito da área jornalística. Né? Muitos jornalistas pegaram esse tema, como o Mário Filho mesmo escreveu sobre isso. Mas, assim, eu pegava muito a questão aí, Florestan Fernandes, que tinha pensado do negro, mas não no futebol, mas pensado no negro proletário, metalúrgico, como ele ascendeu nessa questão da profissionalização. Então, se a gente for pegar o recorte aí da abolição até a instituição das leis trabalhistas, a gente tinha ainda um trabalho muito precarizado, né? O futebol não era visto como uma profissão, o futebol não era visto como uma profissão. E aí eu peguei muitos autores nacionais ali, principalmente aí o Florestan, que era algo que era muito estudado nesse grupo de estudos, era um grupo que muito direcionado a estudar autores da sociologia brasileira. A gente pegava muito dessa escola da USP ali, né? Tinha o Taviani, que já era uma questão mais assim, globalizante, tudo, mas Florestan Fernandes, com as ideias que ele tinha, não vou pensar muito em autores de fora, porque a gente pode citar aqui várias outras situações assim que dá pra gente incorporar, mas o foco era pensar o Brasil e como essa questão racial se desenrola na nossa história. Sim, e aí nessa sua pesquisa você chegou, né, à conclusão que realmente o futebol ele favorecia essa ascensão social realmente do negro, né, a partir dali. E hoje, você veria da mesma forma? Você acha que sua pesquisa chegaria no mesmo lugar, ainda de reafirmar uma ascensão? Olha, isso daí é uma pergunta muito boa que você faz, porque
a gente vê, olhando a Copa do Mundo agora, não pensando só no Brasil, mas vamos pensar num contexto mais global, assim. Muita gente questiona, a França só tem muitos jogadores negros e a sociedade francesa é formada por brancos. Tem jogadores negros na Inglaterra. Tem jogadores negros no Japão. E aí a gente vê que dentro do esporte a aceitação ela é mais ampla, ela acontece de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim. Mas quando a gente olha para fora do campo, na arquibancada, a gente vê que essa ascensão social ela se restringe aos jogadores e aos familiares ou às pessoas próximas desses jogadores. Porque a torcida da França, majoritariamente, é composta por torcedores brancos. Então é uma seleção de jogadores negros, mais uma torcida de pessoas brancas. E aí talvez gere esse questionamento. Mas a França, os torcedores todos são brancos, os jogadores estão, esses jogadores são de lá ou não são? E a gente parte de uma questão muito mais atual, né, das migrações, da questão da globalização, do fim da colonização na África, dos direitos de cidadania que se criaram a partir dali. Então a gente vê que essa ascensão ela sempre foi muito limitada ao grupo de pessoas que participam dessa ascensão, né? Porque essa ascensão ela nunca se reverteu de uma forma ampla para a sociedade. Ela meio que criou um sonho para essas crianças de periferia de ser um dia um Neymar, um Vinícius Júnior, de demonstrar o seu talento dentro de campo e a partir disso você ter uma ascensão econômica e consequentemente uma valorização social. Mas quando a gente vê a plateia do espetáculo, a gente vê que o negro ainda não está tão presente, né? Então a gente vê que o ingresso a $8 mil, $5 mil, $10 mil, são poucos que podem pagar. Sim. Né? Então essa ascensão, ela contempla sim uma parcela, mas ela não abrange a totalidade. A gente vê que ainda essa desigualdade de renda e consequentemente atrelada à questão racial, ela persiste até hoje. Né? A gente não vê uma heterogeneidade na torcida. Né? A gente tinha alguns grupos lá de torcedores africanos de Cabo Verde, mas a gente via 30, 40 pessoas. Quando a câmera filmava, no geral, eram maioria de pessoas brancas ali da elite que tem realmente a condição de pagar e frequentar um espetáculo desse. Então essa ascensão, ela de fato acontece, mas é muito limitada. E outra, quando a gente para pensar também na questão do futebol brasileiro, nessa questão da onde que surgem os novos jogadores hoje, é muito difícil. O futebol se tornou tão profissional ao ponto de restringir o acesso a um menino de periferia frequentar uma peneira do Santos, por exemplo. A gente que está aqui na Baixada Santista, a gente percebe que existe um jogo ali de empresários, né? De uns têm mais influência por uma questão de conhecer um ou não conhecer o outro, ou ter uma situação financeira. É o que indica. É o QI. Ou aquele que tem uma condição de pagar. Então, às vezes a gente vê assim, nos campos, nos jogos de várzea, a gente vê uns talentos incríveis de moleques ali que tem um potencial de talvez não tremer pro Haaland. De chegar a Haaland, aqui não, filho. Aqui é Brasil, eu vim lá da várzea, eu joguei no terrão, lá não sei da onde, você não vai ganhar de mim, eu vou comer a grama para ganhar de você. E talvez a gente precise voltar, dar mais oportunidade, não transformar o esporte simplesmente num negócio. Se o Brasil entender que o futebol é um negócio, talvez a gente nunca volte a ganhar uma Copa do Mundo. Não é uma previsão assim pessimista, nem um apocalipse assim, de pensar que a gente nunca vai ganhar mais. Mas talvez os grandes talentos não estão tendo as oportunidades que deveriam ter. De um clube como o Santos, ou o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, pensando nos grandes aqui de São Paulo, de abrir umas peneiras para todo mundo fazer. Hoje vai ter uma peneira para todo mundo. E você joga de goleiro, você joga de lateral, o outro joga de volante, o outro joga de meio atacante. E todo mundo poder ir sem precisar pagar. E você vai lá e demonstra seu talento. Se você for bom, alguém gostar do que você fez ali, você tem alguma chance. Porque hoje parece que essa ascensão está restrita ao capital.
o capital parece que dominou essas relações e parece que não consegue mais abrir portas como a gente via antigamente. Lá no meu estudo, você pegar e ver um Garrincha, por exemplo. Um Garrincha foi campeão, quando acabou 62, ele olha e fala assim, mas esse campeonato Michuruca não tem nem retorno. O cara ganha a Copa do Mundo e acha que aquilo é um campeonato pequeno. Porque não tem nenhum retorno, acabou já ganhou. E como que esse cara chegou? Ele teve um empresário, ele teve um pai que pagou uma escolinha de futebol para ele estava dentro de um sistema, ou ele simplesmente um talento, alguém enxergou e falou, esse cara tem um talento que vai fazer a diferença. Então a gente não pode fechar as portas do futebol para a várzea, os campeonatos locais, para essa molecada desenvolver o potencial. Porque a gente talvez tenha perdido aí muitos talentos por conta dessa questão que se implantou, esse sistema econômico que se implantou dentro das categorias de base. Ele pegou tudo, né? Inclusive é o seguinte, tem aquele campeonato que é... Eu não sei, eu não vou lembrar agora o nome exatamente, mas talvez você lembre. É Copa da Favela. Taça das Favelas, né? E tudo mais. Né? Como você tem visto, ali eles têm pensado o pessoal dessas Copas, ou é mais um filão de... para patrocinadores, né? Eu acho ganharem grana. Eu não posso falar com propriedade porque eu não venho acompanhando muito. Mas eu vi que quando surgiu era algo voltado à várzea mesmo. Pegar clubes de comunidades locais e botar eles para jogar, e quem se destacava teria uma chance. Mas eu não sei até que ponto isso passou a ser um negócio também. Eu não tenho eu não acompanho de perto para te falar assim com propriedade sobre isso. Mas os últimos jogadores que eu vi que surgiram dessa Taça das Favelas, um deles foi um Patrick de Paula no Palmeiras, já faz uns 6, 7 anos, não sei mais o que virou. Então talvez tenha sido aí algo que começou com essa ideia, mas não sei se foi algo que o sistema econômico absorveu e pegou aquele nome para transformar, ou se realmente se mantém algo como uma janela, uma porta aberta para o jovem olhar e falar assim, não, o futebol ainda é um caminho para eu ascender, para eu melhorar a minha condição, pelo talento, pela condição de praticar o esporte. Não sei te falar com propriedade sobre o campeonato aí, mas eu acho que falta um pouco disso. A Praia Grande, aqui onde a gente mora, um município que tem muitos times de várzea, e deveria se investir mais, profissionalizar mais, ter mais campeonatos aqui locais, formar um campeonato regional forte, com times fortes. Eu acho que isso é o que a Confederação Brasileira deveria estar focada. Não focar em arrecadar 30 milhões, 50 milhões, porque fez comercial disso, daquilo, mas pensar assim, vamos voltar, porque vamos pensar assim, a mão de obra do futebol ainda está aqui. A molecada aqui ainda joga descalço, ainda joga na rua, o talento está aqui. O que está faltando talvez seja a oportunidade para esse talento aparecer. Demais, André, demais. A gente já está um tempinho aqui falando e rende muita conversa, né? Mas também não quero fazer uma coisa meio podcast do Vilela, que ele abduz as pessoas e fica 4 horas, 6 horas ali conversando, né? Fazer uma coisa mais enxuta, mas já fica aqui, antes da gente terminar, já fica aqui meu convite para você retornar outras vezes, né? Já aqui a gente está num espacinho improvisado ainda, mas já estou trabalhando ali para sair um espacinho ainda mais aconchegante, né? Mas eu acho que você vai aceitar o convite de voltar aqui. Com certeza, sim, com certeza. A próxima vez aí a gente arma um churrasquinho, mostra para vocês aí que combina muito, mas tô assim muito contente de estar aqui. É uma conversa que eu gosto de quem você falou, a gente podia ficar aqui talvez 5 horas conversando sobre isso. É um assunto que acho que todo brasileiro gosta, todo mundo tem uma opinião sobre isso, né? A gente está aqui conversando, mas de certa forma instigando vocês aí também a comentar, a curtir, a compartilhar aí sobre as ideias, o que vocês acharam. Vocês acham que o Brasil não ganha uma Copa por quê? Tá uma pergunta aí para todo mundo aí dizer
o que falta aí pro Brasil, o que tá faltando? Falta talento, falta investimento, falta oportunidade, o que falta? Falta identificação. Então a gente fica aqui conversando, mas a gente fica também na torcida para que o Brasil encontre. E, cara, tô muito feliz de estar aqui, você é um parceiro. Obrigado, André. Um parceirão. André, eu não esquecer dessa. Cara, fica imaginando o seguinte, um estrangeiro, né, de fora aqui do Brasil, viesse e assistisse só, durante um bom tempo, assistisse só partidas do futebol brasileiro. Eu não falo seleção, falo os times. Né? Inclusive podemos até pensar também nos times de várzea. O que ele aprenderia sobre o Brasil? Ou eu não aprenderia nada? Acho que ele aprenderia em como não fazer. Em como não fazer do jeito que é. Porque aí, se fosse um inglês, por exemplo, ele teria lá nos estádios dos times da Inglaterra todos os campos padronizados, um tapete, todos iguais, uma arbitragem profissional, os times disputando de fato o campeonato. Aqui a gente vê uma esculhambação, né? A gente vê um campo que não é cuidado, um outro campo que não é medido, um outro campo que se altera. A questão até do tamanho, a gente viu isso na Libertadores, lá um time que encurtou o tamanho do campo para ter uma certa vantagem. Então, pensando em pessoas de fora aí, talvez eles olhariam e falassem assim, vocês estão muito atrasados, e falaria com propriedade, porque ele olharia para as competições e dizia assim, a Argentina tá ganhando porque tem um Messi, porque o campeonato argentino também não tá lá essas coisas. Então a América Latina como um todo precisa ter essa visão de reformulação, de entender, não copiar totalmente o que o europeu faz, mas de dar as mesmas condições esportivas que os atletas de lá têm, porque aqui nós temos atletas melhores do que eles lá, com certeza. Pô, demais! Sem papas na língua. Valeu demais, André. Valeu. E outra coisa, outra novidade, aqui vão surgir várias ainda, né? O pessoal fica ligado aí no canal Botecagem Filosófica, e que tá surgindo as coisas, já estão melhorando a cada dia, como prometido, né? Eu nunca falei que seria bom, né? Mas sempre prometi que ficaria melhor. Então dá para ficar melhor. Até mesmo que sempre foi uma porcaria, né? Mas, eu não digo que começou com o André, mas outros camaradas aí ajudaram bastante aí, né? Ao canal, enfim, começar a evoluir. E uma dessas revoluções, nós temos a caneca do Botecagem Filosófica. E agora, toda vez que nós recebermos alguém no Botecagem Filosófica, a pessoa leva... Vou pôr uma cerveja que é vazia, não vai, né? Né? A pessoa leva o caneco da Botecagem Filosófica. Vamos brindar aqui. E essa caneca é sua, para você lembrar do nosso encontro aqui, que foi fantástico, cara. Não tem palavras para dizer. Então, bom demais, cara. Valeu. Até a próxima. Valeu. Falou, gente. Valeu.